Ô pessoal, tudo bem? Eu sou o Coronel Wagner Mora, aqui da reserva do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo. Eu hoje sou professor de várias matérias e uma delas é segurança contra incêndio. Eu tenho vários cursos nessa área. E eu estou aqui para apresentar uma novidade para vocês. Nós vamos bater um papo sobre poder de polícia, o poder de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Desde abril de 2019, o Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo tem esse poder de fiscalizar. E isso é uma novidade, porque não existia. No Brasil, dos 27 estados brasileiros, apenas São Paulo não possuía esse poder de fiscalização. E agora, o bombeiro iniciou essa fiscalização. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a legislação fala sobre fiscalização de segurança contra incêndio. Vamos lá aqui na tela comigo. A legislação de segurança contra incêndio, ela tem um objetivo principal que é salvar vidas, sempre. Ela tem vários objetivos, mas o objetivo mais importante é salvar vidas. E vamos aqui mostrar qual é a legislação aqui de São Paulo. Vamos lá. Legislação básica. Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergência. A Lei 1257, que é a lei que traz o poder de polícia do Corpo de Bombeiros e traz também uma grande novidade, que ela define as responsabilidades na área de segurança contra incêndio. Temos também o Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do Estado de São Paulo, o Regulamento 63.911, que é do dia 10 de dezembro de 2018. Esse regulamento, ele regulamentou o poder de polícia do Corpo de Bombeiros, ou seja, ele explicou como é que vai ser a fiscalização do Corpo de Bombeiros. Vamos lá. A grande novidade dessas duas legislações, que não existia aqui em São Paulo, como eu falei para vocês, é que ela trouxe o poder de polícia para o Corpo de Bombeiros. E esse poder de polícia autoriza o Corpo de Bombeiros a fiscalizar as edificações e áreas de risco. Antigamente, o bombeiro não fiscalizava, o bombeiro só ia até uma edificação quando ele era chamado, quando havia uma emergência ou quando o proprietário pedia a vistoria do bombeiro. Agora não, agora o bombeiro ele vai de pronto fiscalizar as edificações. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa fiscalização, tá bom? Outra coisa que eu acabei de falar e reforçando, essa legislação trouxe as responsabilidades, definiu as responsabilidades na área de segurança contra incêndio. Isso é muito importante, porque até então não estava escrito expressamente. Hoje nós sabemos quem é o responsável pela segurança contra incêndio nas edificações aqui do estado de São Paulo. O AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, é obrigatório? É uma pergunta. Ele é obrigatório. A legislação diz isso. Aonde está escrito? Artigo 23. Comigo aqui, ó. O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso é obrigado a manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, estando sujeito às penalidades da legislação em vigor, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais cabíveis. Ou seja, o proprietário ou responsável pelo uso, eles têm que manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização. Quando eu falo manter as medidas de segurança contra incêndio em utilização, em manutenção, significa ter o AVCB. AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então a lei, ela não escreveu exatamente, é obrigado o AVCB, mas a gente pode deduzir do que está escrito que o AVCB ele é obrigatório. Então, manter em condições de uso, manter a licença em dia, AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. O AVCB, ele é obrigatório. Então, todas as edificações precisam ter AVCB. Só está isento de AVCB, só estão isentas, melhor dizendo, as residências unifamiliares. Tudo bem? Então, as casas não precisam ter AVCB, mas os comércios, as indústrias, os prédios, todos precisam de AVCB. Quem é o responsável pelo AVCB? O próprio artigo 23 já falou. Nós dissemos aqui, mas vamos repetir. Olha lá, o artigo 23 diz assim: o proprietário do imóvel ou responsável pelo uso. Então vamos definir aqui. Proprietário é o dono, tranquilo. Quem é o responsável pelo uso? São dois em especial. O síndico. Então nos condomínios, sejam eles residenciais ou comerciais, o responsável, quem responde pelo condomínio é o síndico. Por que eu falo aqui locatário? Você é proprietário, locou o seu imóvel, o seu galpão para um terceiro. Esse terceiro, ele é o usuário. Então ele também é responsável pelo uso, ele também é responsável por manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização. Portanto, proprietário, responsável pelo uso,
onde dividimos entre síndico e locador. Essas três figuras são as pessoas responsáveis por manter o AVCB em dia. Vamos lá. Já explicamos, né? O síndico, o locatário. Agora vamos falar um pouquinho da fiscalização. A fiscalização do Corpo de Bombeiros será feita por meio de vistorias técnicas, onde um membro do Corpo de Bombeiros vai até o local fazer a fiscalização. Quando ela acontece? Solicitação do proprietário responsável pelo uso ou responsável pela obra ou responsável técnico. Então, sempre pode ocorrer uma vistoria quando a pessoa solicita ao Corpo de Bombeiros. Que outra situação? Requisição da autoridade competente. Então, o Ministério Público, os promotores de justiça, assim como os juízes, podem determinar que o Corpo de Bombeiros faça uma vistoria. Então, é a segunda forma de ocorrer uma vistoria. Terceira forma, planejamento periódico e contínuo do Corpo de Bombeiros, ou para atender operações sazonais a áreas de interesse ou ainda em razão de denúncia fundamentada. Aqui nós temos dois casos de vistoria praticamente. O Corpo de Bombeiros vai se planejar e vai fazer vistorias nas edificações do estado inteiro, do estado de São Paulo. E uma outra situação, denúncia fundamentada. Então, quando uma pessoa fizer uma denúncia no bombeiro, mas veja bem, essa denúncia tem que ser fundamentada, não é a denúncia anônima, é a denúncia onde a pessoa escreve o que está acontecendo. Olha, determinado prédio não tem, os hidrantes não funcionam, o alarme não funciona, não tem mangueira de incêndio, não tem extintor, existe um risco muito grande lá. Então, a denúncia fundamentada, tudo bem? Vamos lá. Na execução da fiscalização, o bombeiro deverá estar munido de ordem de fiscalização, ou seja, para evitar problemas, o Corpo de Bombeiros muito preocupado com isso, não é qualquer bombeiro que pode sair para a rua aí fazendo fiscalização. Para que a fiscalização ocorra, é preciso que haja uma ordem de fiscalização, entendeu? Olha lá, comigo aqui, no exercício da fiscalização, na prerrogativa de adentrar ao local, o bombeiro poderá obter relatórios ou informações verbais sobre a edificação, estrutura, processos, equipamentos, materiais e sobre o gerenciamento da segurança contra incêndio e emergências. O bombeiro deverá exibir sua identidade funcional, bem como a ordem de fiscalização expedida. Resumindo, o Corpo de Bombeiros pode adentrar em qualquer local, mas ele tem que se identificar, então você tem que pedir a funcional, olha, eu quero ver sua identidade. E ele tem que apresentar a ordem de fiscalização. Veja que a fiscalização não vai ser uma coisa solta, uma atividade solta, não, uma atividade do bombeiro controlada. E o bombeiro terá essa prerrogativa de adentrar aos locais. Só o que não pode acontecer, o bombeiro ele não vai poder chegar lá e parar a fábrica. Se ele tiver que, para fazer a vistoria, parar a fábrica, isso vai ser marcado e o bombeiro vai num dia lá onde as máquinas puderem ser paradas, por exemplo. Então não é uma coisa assim tão simples quando eu tô imaginando aqui uma fábrica, né? Um local muito grande, um comércio muito grande, o bombeiro não pode chegar lá e fechar o comércio, tá? Para fazer a fiscalização. Ele marca, se for o caso, para outro dia. Vamos lá. Quais são as penalidades que o bombeiro vai poder aplicar quando ele encontrar irregularidades? Porque o bombeiro vai fiscalizar o quê? As medidas de segurança contra incêndio. O que são as medidas de segurança contra incêndio? São os hidrantes, são os alarmes, os extintores, os sprinklers, a detecção de fumaça, rota de fuga, corrimão nas escadas, sinalização de emergência. Então o bombeiro vai até o local, ele vai fiscalizar a segurança contra incêndio. Ele vai observar as medidas de segurança contra incêndio. Pois bem, observado que há problemas, que faltam medidas de segurança contra incêndio naquela edificação, o bombeiro pode aplicar penalidades. Quais penalidades? Vamos ver aqui. Advertência escrita, multa, cassação da licença do Corpo de Bombeiros. Então, advertência. O bombeiro ele vai primeiro advertir, vai dar um prazo de 180 dias, que pode ser prorrogado por mais 180 dias. Então é um ano, estamos falando aqui de um ano, tá bom? O bombeiro pode multar, nós já vamos falar do valor dessa multa. Então, se aquela edificação ela sofreu advertência e não se regularizou, o bombeiro pode multar. Ou o bombeiro vai fiscalizar uma edificação que já tem AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, e o bombeiro chegou lá e verificou que o hidrante não está funcionando. O que ele vai fazer? Ele vai cassar o AVCB. E aí essa edificação vai ter que se regularizar de novo. Vai iniciar o processo de regularização novamente. Olha o valor das multas aqui. As multas elas variam de 10 a 10 mil UFESPs. O FESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo.
é um índice do governo do estado de São Paulo. A menor vai ser de R$ 265,30 e a mais alta de R$ 265 mil. Então, ó, a menor R$ 265, a maior R$ 265 mil. É óbvio que essa gradação vai ser de acordo com as irregularidades que o bombeiro aplicar. Ele não vai chegar e aplicar uma multa de R$ 265 mil, não é isso que vai acontecer. Ele vai verificar, e tá tudo escrito na norma, os parâmetros para ele dar essa multa e o valor dessa multa, tá bom? O cálculo do valor das multas é regulado pelo anexo C do decreto. Então lá no anexo C do decreto 63.911, vocês vão encontrar toda a regulamentação de como é calculada essa multa, tá bom? E a multa, ela vai ter um processo. Esse processo, ele admite recursos, defesa, não vai ser uma coisa jogada. Então, se a edificação tomou uma multa, não concordou, ela vai fazer uma defesa junto ao Corpo de Bombeiros, e o bombeiro vai analisar essa defesa e vai deferir ou não essa defesa, tá bom? Então, é o devido processo legal, tudo feito dentro da lei. Tem que haver sempre o direito de defesa, não é? Interdição temporária. O bombeiro, em apenas um caso, ele vai poder interditar. Vamos olhar aqui, ó. Vamos ler. Medida cautelar de segurança quando a situação justificar pelo risco iminente ou potencial à vida ou à integridade física das pessoas. Então veja só, o bombeiro vai poder fazer uma interdição temporária quando houver um risco iminente para a vida e integridade das pessoas, integridade física das pessoas. Então não é qualquer situação. O militar do Corpo de Bombeiros poderá interditar temporariamente o local e de imediato comunicar o setor de fiscalização das prefeituras municipais para fins de embargo definitivo da obra ou da interdição da edificação, estabelecimento ou atividade, sem prejuízo da adoção das providências e aplicação das penalidades cabíveis, nos termos do artigo 15 da Lei Complementar 1257, de 6 de janeiro de 2015. Ou seja, o bombeiro pode interditar? Pode, mas é um caso muito excepcional, quando houver um risco muito grande para a integridade física das pessoas, para a vida das pessoas. O bombeiro pode ir lá interditar temporariamente. E ao mesmo tempo que ele interdita, ele vai acionar a prefeitura, o setor de fiscalização, para que a prefeitura embargue definitivamente esse local. É importante que se diga isso, porque a interdição temporária é uma exceção, não é a regra. Então, pessoal, o que eu queria dar para vocês de recado é falar um pouquinho sobre a fiscalização do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo, das áreas de risco e as edificações do estado de São Paulo, tá bom? Então, pessoal, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Então, os meus contatos aqui, se puderem, me sigam no Instagram, Wagner Luiz Mora, Wagner com W, Luiz com S, tudo junto. Wagner Luiz Mora tá aqui, ó. Eu dou dicas todos os dias no Instagram sobre segurança contra incêndio, a gente fala muita coisa, troca ideia com todo mundo. Então aguardo vocês, meus contatos estão aqui e façam o curso. Nós temos um curso sobre a VCB que vai interessar para você. Eu conto com a sua presença, quero vê-lo no meu curso. Grande abraço.